Olá você, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui no Maringá Post. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre carreira, sobre trabalho. E a nossa conversa de hoje é com o professor Alex, professor Alexandro Cordeiro Alves da Silva, ele que é graduado em Administração e Filosofia, é mestre, é professor também, é diretor acadêmico da UniCV, tanto no presencial quanto no IAD. E a gente vai conversar aqui com o professor Alex sobre mercado de trabalho. Olha só que coisa boa, gente. Mais do que uma moda, o ChatGPT tem sido uma ferramenta que muita gente tem utilizado. Mas até que ponto essa ferramenta pode ser um problema para o mercado de trabalho, principalmente para a empregabilidade? E o professor Alex vai trazer para a gente algumas informações preciosas, sempre com um astral muito bom, porque o professor Alex, a gente já teve aqui uma conversa anterior e foi muito agradável. Que alegria te receber de novo, professor. Tudo bem? Olá, tudo bem? O que é isso? O prazer é todo meu, né? Falar com você novamente aí sobre o mercado de trabalho. Novo assunto, né? Nova temática, mas sempre bom falar com vocês aí, sobretudo sobre o ChatGPT e mercado de trabalho que tá dando pano para as mangas aí nas empresas e também nas faculdades, né? Muitos comentários a respeito disso. Mas olha só, professor, a gente conversou no ano passado, né? A gente fez uma live, foi no ano passado, e quando a gente conversou, a gente nem imaginava o chat GPT, né? Então, na realidade, Como é para essas você ver como que as tecnologias são coisas mudam rápido. surpreendentes. Como essas tecnologias são surpreendentes, né? E é uma coisa muito maluca. Bom, o nosso foco é mercado de trabalho, mas como professor, e eu vivencio essa realidade também em sala de aula, eu acho que a gente também, como professor, está ficando assim, como que eu faço agora? Eu peço É. para o aluno fazer um trabalho, será que ele vai fazer o trabalho ou será que ele vai pedir para o chat escrever o trabalho? A Olha gente só. É importante a gente entender uma coisa quando aparece uma nova ferramenta, né? Sobretudo relacionando aí faculdade, porque querendo ou não, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente precisa olhar para a academia também. O que a gente vai preparar para o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, ele basicamente ele vai ditando as regras de como que a gente vai formando esse profissional. Então, nesse sentido, quando você traz uma temática sobre o chat GPT, ela é pertinente porque quando a gente fala de mercado de trabalho, automaticamente já vem também o que vai acontecer na graduação, no ensino de base, como que isso vai chegar. Uma coisa que eu costumo dizer quando alguém me pergunta sobre chat GPT é o seguinte: a gente não pode ter medo das ferramentas e da tecnologia. A tecnologia está aí para nos auxiliar. Perceba que nós estamos fazendo uma live agora, às 10 horas da manhã, aproximadamente, numa correria, e a tecnologia tem nos auxiliado para isso. Tá? Então, em algum momento, a tua empresa, a empresa que trabalha, a empresa que tem, também se vale de tecnologias para que o nosso trabalho seja mais efetivo. E nem por isso significa que nós somos substituíveis em alguns aspectos. Pelo contrário, algumas ferramentas facilitam a nossa vida de forma a dinamizar um pouco mais o que a gente pode colocar o nosso esforço em outra coisa. Né? Então, o que a gente puder colocar para um robô fazer ou para uma tecnologia fazer, a gente pode colocar de uma forma inteligente, de uma forma que eu costumo dizer com sapiência, ou seja, com sabedoria e inteligência, acompanhando aquilo, e eu posso me dedicar com outra evolução. Eu posso me evoluir profissionalmente em outras áreas que eu sempre tive um sonho de fazer e nunca consegui. E hoje tem uma ferramenta que pode me auxiliar. Então, esse é o primeiro momento, esse é o primeiro ponto. Não ter medo da tecnologia. Segundo ponto, quando a gente vai falar de mercado de trabalho, você comentou aí um pouquinho para a gente falar sobre o mercado de trabalho, o chat GPT e essas mudanças, sempre me vem a memória, a história mesmo das profissões. Como que nós chegamos aonde nós chegamos, né? Se você olhar, tanto pela economia como pela história, própria administração, a gente vai encontrar três momentos específicos sobre mercado de trabalho e como que as pessoas eram escolhidas para o mercado de trabalho. Acho que isso é importante dizer. Primeiro momento, é a era da força.
né? Então, as pessoas que tinham força no braço, força física, e aí também já começa uma certa questão que dá também para ser estudada a respeito dos homens e das mulheres, o papel dos homens e das mulheres. Em tese, nessa era, os homens fortes é o que comandava a indústria, é o que comandava o mercado, porque eles eram escolhidos pela força física. Tá aí os gregos também que trazem um pouco dessa ideia. Depois a gente passa por uma era, são 3 eras, uma era da cognição, ou seja, do iluminismo, do momento em que as pessoas que pensavam melhor nas estratégias, elas eram melhores empregadas. A faculdade surge aí, os grandes pensadores surgem também nessa era, de pessoas que, ao invés de colocar só a mão na massa, deixa as pessoas que têm força colocar a mão na massa e eu vou para uma intelectualidade maior. E a intelectualidade me traz o planejamento estratégico, a intelectualidade me traz o planejamento de empresas. Então, era a era que a gente chama da cognição. Agora, com o chat GPT e o momento que a gente vive, a gente está vivendo na era da metacognição. Ou seja, aparecem ferramentas também inteligentes, que podem me auxiliar. Agora vai assim, como que eu vou me valer dessa inteligência? Né? Como que eu me valho dessa inteligência para que eu possa melhorar no mercado de trabalho e também na minha profissão? E aí você citou algo que me parece extremamente relevante. Essas ferramentas, de fato, elas são inteligentes. De fato, elas fazem atividades e serviços que talvez aparentemente substituem pessoas, mas, por outro lado, elas precisam de operadores. E os operadores necessitam de determinadas habilidades, né? Porque assim, o que é o ChatGPT, por exemplo, né? O ChatGPT nada mais é do que um transformador, é isso que significa, né? A sigla é um transformador pré-treinado generativo. O que isso significa? Alguém vai precisar solicitar alguma coisa ou pelo menos se valer ali de uma ideia para que ele possa tecer as ideias dele baseado na tua ideia. Então aí já mostra uma interdependência da coisa, né? E isso em tudo. Se você vai ao banco, você está com o teu dinheiro lá, tem uma interdependência da senha. Se você não der a senha, ele também não vai te dar o teu dinheiro, se não tiver os seus dados. Então, essa interdependência ainda está muito em voga e é importante que tenha. Agora, está correndo aí nas redes sociais, e é claro que eu também gosto de redes sociais, um meme muito engraçado de uma pessoa que pergunta para o ChatGPT onde baixar música pirata. Né? Então, uma pessoa pergunta, onde baixar música pirata? O ChatGPT, que ele é pré-treinado, ele responde assim, olha, a minha inteligência, ela não permite que eu faça alguma coisa irregular, alguma coisa fora da lei, né? Então, eu não posso falar para você quais são os sites que pode baixar uma música pirata. A pessoa que está no comando, ela escreve assim, então, ela diz assim, olha, então o que eu devo fazer para não baixar música pirata? E o ChatGPT responde, isso é fidedigno, responde a ela assim, você deve evitar o site tal. Então, quer dizer, é aí que eu chamo da metacognição. Sempre vai ter uma pessoa, alguém que vai administrar esse sistema, né? essa ferramenta. O ChatGPT ele vem também para substituir aquele famoso chatbot, né? Que a gente sabe muito bem como é que é. Que alguém manda um WhatsApp para você, mas na realidade não é uma persona que está ali. É uma máquina que está te fazendo perguntas e conforme você responde, ela vai te direcionando. Se você observar isso, em algum momento da tua resposta pode não bater e você vai ter que ter a opção, quer falar com um atendente? Então perceba, o ser humano ele não está sendo substituído, são ferramentas que a gente pode se valer dela para determinados fins. Ou seja, a gente tem ali o chat como uma ferramenta que pode ser usada, inclusive, para melhorar a eficiência e a produtividade do mercado de trabalho. Exatamente. É aquilo que eu falei no início. Quantas coisas a gente não gostaria de fazer
e a gente está perdendo tempo, entre aspas, de colocar assim, preparando um slide, preparando tal coisa, sendo que a ideia é tua. Né? Então, essas ferramentas podem te auxiliar a agilizar essa parte, essa etapa do teu trabalho e você ir para a próxima etapa sem problema nenhum. Eu confesso a você que eu tenho, tanto no dia a dia, na prática da comunicação, efetivamente, quanto da sala de aula, eu tenho utilizado a ferramenta e tem acrescentado, digamos assim, o que eu faço como trabalho. Porque você consegue produzir mais, às vezes em menos tempo, consegue organizar melhor determinadas ideias, né? E isso com a ferramenta ali a seu favor, né? Claro. O que a gente não pode ser é hipócrita no meio empresarial, né? A gente adora lá o robozinho que limpa a nossa casa, mas não vai adorar ou não vai gostar de uma ferramenta que pode nos auxiliar a ter mais agilidade no trabalho, né? Então não tem muita volta. Agora, é claro, o ser humano sempre vai ser posto em xeque no trabalho, sempre. Não há chat GPT ou ferramenta atual que possa existir que vai substituir uma pessoa numa reunião, por exemplo, numa entrevista de emprego. Vou dar um exemplo, você falou da faculdade aí. Pensa na seguinte situação, você falou que está usando e está ajudando bastante você aí na faculdade. Pensa na seguinte situação. O Alex, teu aluno, chega hoje para você com um texto exímio de correção. Tá lindo, não tem nada para corrigir. Sendo que o Alex tem uma deficiência na língua portuguesa, você percebe que a gramática ele deixa a desejar, a linguística ele deixa a desejar, mas de repente ele chega lá com um texto que é perfeito. Né? Como que você, perante o teu aluno, vai observar aquilo ali? Então, eu costumo dizer também que a avaliação, a prova, é um momento da parte formativa do aluno. Tanto é que a gente chama de processo de ensino e aprendizagem. É o processo. Não é uma prova que vale totalmente como que você vai carimbar que aquele aluno é bom ou ruim. Não é uma. Mas, se você pega um texto desse, você coloca um ponto de interrogação e você pode avaliá-lo de outras maneiras. Eu falo, se você fez esse texto, então é o seguinte, vamos debater sobre ele, porque, afinal de contas, esse texto teu está excelente para publicação. Né? Então, o ser humano é muito esperto também. Essa é a verdade. Professor, já caminhando aqui para o nosso final de bate-papo, para deixar um gostinho de quero mais, e eu sei que sua agenda hoje está super, hiper, mega atarefada, então a gente já vai caminhando para o finalzinho. O que a gente poderia pensar sobre as habilidades humanas no mercado de trabalho a partir da presença de uma ferramenta tão poderosa? Porque como serão esses novos profissionais? Eu acho que isso a gente precisa pensar, porque a gente já trouxe aqui um cenário das mudanças que já estão ocorrendo, a gente já explicou, inclusive, que essa é uma ferramenta que pode nos auxiliar, né? Então, ainda requer da gente um trabalho, uma ação, a gente precisa ter repertório para a gente poder lidar com essa ferramenta. Então, a gente não pode ser, inclusive, hipócrita que a gente não está utilizando e tampouco hipócrita de que essa ferramenta não traz ganhos para o nosso dia a dia. Porém, ela muda. É impossível a gente ignorar que essa ferramenta não traz mudanças para o nosso cotidiano e, principalmente, até de demandas, de habilidades para esses novos profissionais que estão chegando ao mercado de trabalho e aqueles que já estão também no mercado. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho o que você pensa a respeito disso. Bom, quais as habilidades, né? As habilidades que a gente costuma dizer, e no meio empresarial a gente chama de soft skills, né? Então, essas habilidades pequenas que estão ali no meio da tua formação que às vezes você não percebe. O ChatGPT, ele sempre, isso acho que a gente já entendeu aqui na live, sempre vai precisar de alguém para que comande ele. Se ele precisa de alguém que comande ele, a minha dica é que as pessoas se dediquem mais às soft skills, às habilidades específicas. Eu gosto de gerenciar
Eu gosto de gerenciar, então eu uso essa ferramenta para gerenciar. Então eu preciso ter essa habilidade, a habilidade de gerenciamento. Eu gosto de gestão de pessoas, então essa ferramenta vai me valer como na gestão de pessoas. Eu penso, e a faculdade tem pensado nisso, que nós temos colocado os nossos alunos e colocado também o mercado de trabalho em voga do que nós queremos do profissional. Nós queremos profissionais com habilidades cada vez mais rápidas, de tomada de decisão cada vez mais rápidas e que talvez não precise perder tempo em páginas e páginas de texto. Ele precisa ter uma habilidade um pouco mais específica. Então, a minha dica aqui é a busca pelas soft skills, ou seja, por aquelas habilidades que você tem, que você deixou ela paradinha num canto e depois, porque você tinha muita demanda, muita coisa para fazer, e hoje você consegue justamente porque você tem essas ferramentas. Eu adorei falar com você aqui, por exemplo, mas hoje eu não teria tempo de correr aí no teu estúdio. Então, você com a sua soft skill falou assim, se a gente fizer uma live. São essas percepções que o mercado de trabalho tem observado bastante nas pessoas. Agora, a última coisinha, o que a gente não pode esquecer é não correr dessas ferramentas. Quando saiu aquele... eu estou com medo de falar alguma marca aqui, mas eu acho que é assim mesmo que fala o Kindle, aquilo que era para leitura. As pessoas falavam, nossa, agora todo mundo vai ler, né? No Brasil, todo mundo vai ler muito mais, porque afinal de contas você tem uma ferramenta que pode levar a qualquer lugar. Cabe ali mais de 2.000 livros. Aí eu te pergunto, melhorou a leitura? Será que as pessoas aproveitaram essa ferramenta? Será que, se você pegar as pesquisas, e quando coloca um será aqui, eu tenho a resposta. O MEC deu a resposta sobre o panorama da leitura no Brasil. Será que a leitura melhorou porque o surgimento da tecnologia facilitou a leitura online? Provavelmente não. E daí alguns, é claro, vão dar desculpa. Não, eu prefiro o livro impresso. Mas você continua lendo o livro impresso? Sabe, são questões que somente as pessoas com desenvolvimento de soft skills podem trabalhar nisso e melhorar o seu desempenho, seja no mercado de trabalho, seja na faculdade, seja em casa, enfim. Professor Alex, alegria te receber sempre. Sua energia é sempre muito boa aqui e é muito gostoso aprender contigo. Muito obrigado. Viu? Estamos na correria, mas sempre que precisar, dá um grito aqui, a gente entra rapidinho. Professor Alex, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, sucesso aí sempre. Um grande abraço, sucesso. Nós conversamos hoje nessa live com o professor Alexandro Cordeiro Alves da Silva. Professor Alex, ele é o diretor acadêmico tanto do ensino presencial quanto do ensino à distância, do IAD, na UniCV. Falou um pouquinho para a gente hoje sobre mercado de trabalho e o ChatGPT. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. O live fica disponível aqui no perfil do Maringá Post. Depois também a gente traz um texto a respeito dessa live lá na página online do nosso jornal. Grande abraço, ótimo dia para todo mundo aí.